Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos iniciando a nossa aula de hoje de ética profissional, né? O tema que nós vamos tratar são infrações e sanções disciplinares. É um tema muito caro isso para a advocacia, porque, por exemplo, se você sofre alguma infração, se você cometeu alguma infração e vai sofrer uma sanção, é porque de fato você não seguiu, né, os preceitos éticos, tá? Então, por isso que eu estou falando que é algo muito caro para a advocacia, né? Então, o grande desafio na atividade profissional é você se preparar bem, desenvolver bem a tua atividade, porque daí você não tem todo aquele cuidado em termos de conhecimentos técnicos e éticos para não cometer infrações, daí não há problema daquilo que nós chamamos, né, de você sofrer alguma sanção, tá? Então, nesse sentido, eu agora começo a mostrar aqui a tela, né, que é o tema que a gente vai trabalhar, né, infrações e sanções disciplinares. Deixa aqui eu ampliar, tá? Aqui a gente tem ah, alguns conceitos importantes, né? Quando você vai fazer a sua inscrição na prova, na ordem, né? Uma das questões que você precisa provar que você tem idoneidade moral, tá? O que é essa tal de idoneidade moral, né? Alguém, uma pessoa idônea, tá, gente? É alguém que tem reputação ilibada. O que quer dizer que é uma pessoa que tem uma reputação por ser uma pessoa honesta, é uma pessoa que tem dignidade, ela acaba tem seriedade naquilo, tem respeitabilidade, tá? Dos clientes, tem respeitabilidade da sociedade e até porque segue aquilo que nós chamamos os bons costumes, tá? Então, observem que a idoneidade moral é um dos requisitos para a inscrição e também para o exercício da advocacia, tá? Então, é por isso que em algumas situações, algum profissional ele sofre sanções justamente porque ele comete alguns atos ou algumas ações que acabam maculando esta imagem que se requer do advogado, que é exatamente aquilo que nós chamamos, né, a idoneidade moral. Tá? Há também alguns profissionais, pelo fato de não ter boa formação, não ter bom conhecimento em termos de direito, que eles cometem erros de forma reiterada, tá? Então, o erro reiterado, ele está ligado, né, relacionado à inépcia profissional. Se a gente vai lá para o Código de Processo Civil, a gente vai falar da inépcia da petição inicial, quando é uma petição mal feita, mal elaborada, né, mal construída. Da mesma forma, a inépcia profissional quando você é um mau profissional. Então, observe que esses conceitos, eles são importantes porque você não vai apenas sofrer alguma sanção porque você é desonesto, ou você é corrupto, ou você comete ilícitos, tá? A questão da idoneidade moral, ela refere-se também à qualidade do serviço, ou seja, você não vai ser um profissional ético se você não fizer o teu serviço com qualidade, com conhecimento. Então, o não conhecimento, tá, gente? Ou como está escrito aqui, o desconhecimento da técnica jurídica e da linguagem de um modo em geral, né, impede que você desenvolva a atividade profissional com qualidade. Por isso, a gente fala da inépcia, tá? A conduta incompatível, tá?
Por exemplo, o que a gente coloca aqui como conduta incompatível? Se você está vinculado à prática de jogos de azar, são alguns exemplos, né? Embriaguez, tá? Observem que são a embriaguez, nós todos sabemos que é uma doença, né? O vício em determinados jogos, tá? Eles também são doenças que precisam ser tratadas, tá? Mas observe que são condutas incompatíveis com a dignidade da advocacia, né? Como a toxicomania habitual, tá, gente? Você está a ser dependente e envolvido com questões, né, de drogas, né? Então, o Código de Ética coloca isso como condutas incompatíveis, tá? Para a aplicação de qualquer sanção, né, gente, é exigido o devido processo disciplinar, né, que foi aquilo que a gente viu na última aula, naquela palestra que vocês assistiram, né, o devido processo disciplinar, com amplo direito de defesa. É dessa forma, né, ninguém vai sofrer alguma sanção, tá, se não houver o devido processo legal e não tiver a oportunidade de se defender, tá? As infrações disciplinares, gente, elas são tratadas no Estatuto da OAB. Aonde? Lá do artigo 34 ao 43, tá? Então, eu vou só mostrar aqui para vocês, né, do Estatuto da OAB, onde é que nós enxergamos, tá? Estatuto, tá? Então, nós estávamos mostrando aqui do artigo 34, né? Então, artigo 34, tá? Então, aqui, das infrações e sanções disciplinares, tá? Então, aqui estão, né, aquilo que nós denominamos infrações disciplinares, que a gente já vai aprofundar, tá? E também, tá? Embora a aplicação das infrações previstas no Estatuto, o artigo 34, ele enumera as infrações disciplinares que, se praticadas por advogados ou estagiários inscritos na OAB, implicam na aplicação de sanções, tá? E aonde é que estão as sanções, tá, gente? Então, aqui no artigo 34, tá? Por exemplo, quais são, né, as infrações? Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, tá? Então, em alguns momentos, você fica impedido de exercer a profissão, tá? Ou facilitar por qualquer meio o exercício aos não inscritos, proibidos e impedidos. Então, eu não posso facilitar o exercício da advocacia aos não inscritos, proibidos ou impedidos, tá? Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos, tá? Então, na próxima aula, a gente tem a questão do estudo sobre a forma como nós nos organizamos em sociedade. Então, se você mantém sociedade fora das normas e dos padrões estabelecidos, tá, gente? Você está cometendo infração. Valer-se de agenciador de causas mediante participação nos honorários, tá, gente? Não, isso não é possível, a gente não pode ter agenciador de causas, tá? Angariar e captar causas com ou sem intervenção de terceiros. Também, né, a advocacia, ela é uma atividade, no caso intelectual, que você deve ser desenvolvida, que ela deve ser desenvolvida a partir do quê? Da tua competência, do teu conhecimento, e que as pessoas vão espalhando para os demais. É assim que você vai se tornando conhecido na advocacia, né? Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou que não tenha colaborado. Eu só posso assinar, validar, confirmar aquilo que efetivamente eu li, que eu participei da elaboração, tá? Advogar contra a literal disposição de lei, né? Então, eu não posso
advogar contra a lei ou buscar a inconstitucionalidade de algo que já foi anunciada como constitucional, tá? Violar sem justa causa, né, o sigilo profissional. É algo que também, lembram que nós estudamos aqui sobre o sigilo profissional, é extremamente importante, né, o sigilo. Estabelecer entendimento com parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado. Então, eu sei, se a parte adversa tem advogado constituído, eu tenho que conversar com o advogado e não com a parte, tá? Prejudicar por culpa grave interesse confiado a seu patrocínio, né? Então, eu tenho que ter sempre um cuidado de tocar, de conduzir bem os processos, tá? Acarretar conscientemente por ato próprio anulação, anulidade de processo. Então, eu tenho toda uma responsabilidade em conduzir um processo, não abandonar causas, tá? Sem justo motivo, sem antes decorridos, né, os 10 dias da comunicação da renúncia, tá? Recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude da impossibilidade da defensoria. É por isso que quando o juízo te nomeia para alguma atividade, eu sempre aceito, porque isso está baseado no preceito ético, né? Está aqui, né, no estatuto, seria uma infração se eu não aceitasse. Publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes, né? Então, nós não podemos estar publicando na imprensa situações que não são necessárias relativa a processos. E deturpar o teor, né? Aqui deturpar o teor do dispositivo de lei, né, de citação doutrinária ou de julgado, então, como ou depoimentos ou documentos e alegações da parte contrária. Eu tenho que respeitar, né, a lei, respeitar, eu faço uma interpretação, a outra coisa é deturpar. Fazer em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime, tá, gente? Isso a gente não pode, né, imputar crime a terceiro, tá, gente? Isso eu não posso fazer, tá? Na condição de advogado. Deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão e da autoridade da ordem, né? Então, aquilo que a ordem me apontar, eu tenho que cumprir, tá? Prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la, e é por isso que alguns advogados foram suspensos quando que eles, baseado e utilizando atestados falsos, eles buscaram, né, a liberação de constituintes, né, de clientes. Solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta, né? Então, eu só posso receber, aliás, eu só recebo os honorários. Normalmente, o pagamento, quando você precisa pagar para alguma determinada parte, você paga, né, diretamente para ela, ou se você recebe, você presta contas do que você fez, né, dos valores. Receber valores da parte contrária ou do terceiro relacionados com o objeto do mandato. Gente? Sem expressa autorização. Eu não posso receber nenhum valor da parte contrária sem o meu cliente ter conhecimento e saber disso. Claro, a não ser que foi ali da decisão judicial que determinou a questão do pagamento, que normalmente isso vai para a conta do escritório. Locupletar-se, né, por qualquer forma, a causa do cliente ou da parte adversa, tá? Então, eu não posso ganhar dinheiro de qualquer forma, né, à custa do cliente, tá, gente? Então, eu preciso trabalhar em favor do cliente e cobrar honorários em relação ao trabalho que eu desenvolvo. Recusar-se de forma injustificada a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Então, a prestação de contas, gente, é algo sagrado, tá? Se você prestou contas,
você resolve todos os seus problemas, tá? Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Então, você não pode reter de forma abusiva processos que estão, que você né, está trabalhando neles, tá? Deixar de pagar as contribuições, multas, preços e serviços devidos ao AB, né? Então, você precisa manter anuidades em dias, né? Porque se você não mantém, você perde a questão do registro, tá? Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Nós já falamos sobre isso, porque, gente, se você comete erro, é porque está faltando conhecimento, tá? Você pode ter equívocos, agora, erros de forma reiterada é porque efetivamente você conhece pouco direito. Manter conduta incompatível com a advocacia, tá, gente? Então, aquilo que nós já apontamos, a advocacia é uma atividade reconhecida pela sociedade e é uma atividade reconhecida por fazer o justo. Embora alguns colegas, né, eles acabam mantendo conduta que fazem com que a sociedade tenha uma visão deturpada da profissão. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição da OAB, ou seja, daí você não tem nem que estar inscrito, né? Não pode nem se tornar advogado se você vai falsear provas. Tornar-se moralmente inidôneo, né, para o exercício da advocacia. O que é isso? É você começar a se envolver com determinados tipos de crime ou usar da advocacia, né, para a prática de crimes também e de ilícitos. Então, né, você se torna moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. E praticar crime, né, infamante. Então, isso você acaba cometendo uma infração disciplinar. Praticar o estagiário ato excedente de sua habilitação, né? Então, o estagiário, ele tem que se reservar a assistir, né, o advogado e não praticar atos que vão além disso, tá? Então, conforme o artigo 35, gente, tá, do Estatuto da Advocacia, as sanções disciplinares, elas consistem em censura, suspensão, exclusão e multa, tá, gente? Então, essas são as sanções. Quando alguém recebe a sanção de censura, tá? Ela é aplicada para aquelas infrações consideradas menos graves, né? Vou dar um exemplo. Você distribuiu um panfleto né, vou dar este exemplo, na rua, não pode, né? Então, essa é uma infração considerada menos grave. Representa um registro no prontuário do advogado, tá? Então, sempre que houver qualquer aplicação de sanção, tá? Vai haver o registro no prontuário do advogado, tá? Quando, por exemplo, a sanção, no caso da censura, ela é feita por escrita, não é publicada ou divulgada, tá? Mas é registrada nos assentos do advogado. Então, por isso, a sanção de censura, ela é considerada menos grave. E aqui, a aplicação, então, nós já vimos, né, os incisos ali, que é do 1º ao 16, no caso, o inciso 30, aliás, 29, né, do artigo 34, que foram exatamente aqueles incisos que nós acabamos de ver aqui, né? Então, são esses todos aqui, tá? Violação a preceito do Código de Ética e Disciplina, também, né, você vai receber a sanção da censura. E violação a preceito desta lei quando, para a infração, não se tenha estabelecido sanção mais grave, né? Então, por isso que a aplicação da censura, ela é a parte, eu diria sempre, que é aquela sanção primeira, é aquela sanção para aquelas situações mais simples. Aí, daí, a gente avançando em graus de gravidade, né, da sanção, a próxima, né, primeiro, é a sanção da censura,
O próximo é a sanção de advertência, né? O que constitui a advertência, né? É que você já tem alguma situação, tá? Mais grave em relação a ali aquilo que nós vimos há pouco em relação à censura, né? Então, tem algumas atenuantes, né? Que possibilita que a censura, né? Às vezes, né? Seja convertida em advertência, tá? Então, são exemplos de circunstâncias atenuantes, tá? A falta cometida em defesa de prerrogativa profissional. Se você está fazendo alguma situação, né, mas você fez aquilo defendendo, cometeu uma infração defendendo a profissão da advocacia, você vai ser apenas, no caso, advertido. Se você é é a primeira infração que você está cometendo, né? A primariedade de infração, o exercício assíduo ou proficiente de mandato ou cargo na OAB. Então, pô, você, né, está aí sempre colaborando com a advocacia, com a profissão, tá? Então, você acaba ah, ah, sendo atenuado, né, a situação da censura, né, daí você vai ser apenas advertido. Se você presta serviços à advocacia ou à causa pública, né, daí também é uma forma de você atenuar a censura, que ela vai ser convertida em a advertência, né. A principal diferença entre a advertência e a censura está no fato de que a advertência não é registrada nos assentos do escrito, né? Então, por exemplo, se você for apenas advertido, não vai ficar registrado os seus assentos. A sanção de suspensão, tá, gente? Então, se vocês virem aqui no próprio site da OAB, tá? No próprio site da OAB, a gente vai ver que tem colegas, tá? Opa, olha aqui. Colegas suspensos, tá? Você precisa digitar aqui, né, as informações, você vai ter colegas que foram suspensos, né? E eu dou exemplo que foi um colega ali de Gravataí, que é suspenso, que é público e notório o nome deste colega, quando que ele utilizou de atestados falsos para liberar ali durante a pandemia pessoas que estavam recolhidas, tá? Então, ele sofreu a suspensão, tá, gente? Então, eu diria para vocês, é uma situação grave, significa que você é reincidente em termos de infração disciplinar, tá? Então, são aquelas infrações, né, aqui, ó, né, do 17 ao 25, tá? Vamos aqui, 17, tá? Então, olha aqui, gente, tá? Né? Então, você presta concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei, você solicita, você solicita ou recebe importância para aplicação ilícita ou desonesta. Então, são essas situações que vão fazer com que você receba a suspensão, a infração que cometeu, tá? Olhem aqui, gente, o que é grave, né? A questão da suspensão, tá? A suspensão se caracteriza por impedir o exercício de qualquer atividade da advocacia em todo o território nacional, né? Então, por isso, é grave quando alguém é suspenso, porque ele deixa de praticar a atividade da advocacia. Ela pode, né, dependendo do caso, perdurar, né, por 30 dias a 12 meses. Então, né, é no mínimo um mês, no máximo 12 meses, dependendo do caso, tá? Ela permite a publicidade do ato. Então, é por isso que nós tomamos conhecimento, olha, aqui, gente, dos advogados que foram suspensos, né? Advogados suspensos, atestado
falso, tá? Então, olha aqui, eu venho aqui e já encontro informação. É uma informação pública. Então, aqui eu tenho essa notícia de 6 de abril, tá? 6 de abril de 2020. Estamos falando aqui de situações que aconteceram este ano. OAB suspende advogados envolvidos, tá? Envolvidos em investigação sobre o uso de atestados falsos para pedir soltura de preso, caso é apurado pela Polícia Civil. Olha, então estão percebendo? Quer dizer, ele é algo que acaba maculando a imagem da advocacia, e é por isso que essas pessoas elas precisam ser suspensas. Olha aqui, ó. 2 advogados investigados por suposto uso de atestados falsos para impedir a soltura de presos, com base no risco de contaminação por coronavírus, foram suspensos pela Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Então, aqui, logo mais, a gente vai ver, provavelmente, aqui que tem o nome deles. Os advogados tiveram somente as iniciais dos nomes divulgados, tá? Mas um deles é Antenor Colombo Neto, tá? Negou ter cometido qualquer, né? Então, eu estou lendo apenas uma notícia, eu não estou divulgando, tá? Ali o presidente, né, que ele não divulgou, eles estão suspensos, ficando impedidos de exercer a advocacia. Ó. Essa é a consequência, né, então, tá ok, não tem mais aqui, vamos ver se tem aqui mais alguma outra situação. Deixa eu ver aqui, né, vamos ver se tem... Ok, não tem aqui mais, né, nome, tá? No caso, temos alguns nomes. A questão nas redes, o processo pela lei federal é sigiloso, tá? Então, olha, aqui ele está dizendo que temos 380 advogados excluídos por faltas graves, que daí depois o próximo passo é a questão da exclusão, tá? Então, ó, gente, aqui está a situação que é pública e notória, né? Então, por isso que a gente fala, né, em suspensão, né? Então, permite a publicidade do ato, então é por isso que se toma conhecimento, a sociedade tem conhecimento, e fica registrado, né, no assento do advogado, lá, a questão da suspensão, tá? Então, a suspensão aplicável nos casos de infrações definidas, né, nos artigos que nós colocamos, a questão da reincidência em infração disciplinar, e a suspensão ela se caracteriza por impedir o exercício de qualquer atividade. Então, nós já falamos isso, né, em todo o território. Ela pode perdurar de 30 dias a 12 meses, dependendo do caso, tá? E perdura até que satisfaça integralmente a dívida, aqui principalmente daquelas pessoas que não ficaram com recursos do cliente e não devolveram, ou que, em algumas situações, para quem comete erro, até que faça a reabilitação, ou seja, até que prove que você tem conhecimento, tá? Então, a sanção, aliás, a suspensão, ela permite a publicidade do ato, fica registrado, tá? E, por último, né, que aqui nós vimos que muitas pessoas já foram excluídas do exercício da advocacia, tá, gente? Então, aqui falou em 380, em algum momento que eu li, né? Vamos voltar aqui na notícia, ver se em algum momento aqui falou, não sei se foi aqui, tá? Tá, mas aqui, gente, ó, tá? Eu volto, ou melhor, aqui, ó. Olha aqui, ó, advogados excluídos, tá? A lista dos advogados excluídos estão todos aqui, ó. Ela é pública, gente, tá? Além de você ter, deixa eu ver se este ano a gente tem, eu não vi assim em 2020, tá? Então, observem que
a lista 2019, olha aqui quanta gente teve, 2020, que eu não vi, né? E daí, para consultar suspensos, a gente precisa colocar os dados, tá, gente? Colocar os dados, tá? Então, impede o exercício de qualquer atividade, né? A exclusão, tá, gente? A exclusão, ela é aplicável nos casos que a pessoa já recebeu três, né, três suspensões, ou a partir aqui do inciso 26º, tá? Então, aqui no inciso 26º, onde é que está aqui? No 26º, tá? Então, olha aqui em situações, tá? Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição, tornar-se moralmente inidôneo, né, para o exercício da advocacia. Por que que você se torna? Você juntou ali atestado falso, né, gente? Então, você praticou o crime, tá? São aquelas situações de que te levam a você ser excluído, né, da OAB, tá? Deixa eu só voltar aqui para mostrar aqui para vocês. Ela é publicada, tá, gente? Depende de manifestação favorável de 2/3, então, vou dar um exemplo. O conselho tem 20 pessoas, 21 pessoas, tá? Se tem 21 pessoas, 14 pessoas precisam aprovar a exclusão, né? Ela é publicada, ela é registrada, tá? E depois a gente tem a sanção de multa, né? Aplica-se a multa de forma cumulativa à sanção de censura ou de suspensão. Na de exclusão não há previsão de multa. Então, observem que a exclusão, ela já é gravíssima, né? Você imagine, né? Eu hoje dependo da advocacia e acabo sendo excluído, né, gente? Olha o quanto que isso seria grave, tá? São características da sanção de multa, né? Ela é como uma sanção acessória, ela é aplicável diante de alguma circunstância agravante. O que é uma circunstância agravante? Né? A reincidência, isto é um agravante, tá? Então, por isso que pode ser aplicada multa quando você reincide em determinada infração, tá? O valor aplicado é variável de 1 a 10 anuidades, uma anuidade, vou dar um exemplo, está em torno de 1.200, tá, gente? Então, multipliquem né, por 10, em torno de 10 mil, o máximo, né, do valor da multa, tá? Os antecedentes profissionais do escrito, as atenuantes e o grau de culpa por ele revelada, né, as circunstâncias e as consequências da infração, são consideradas a fim de decidir sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa ou de outra sanção disciplinar, né? Então, por isso que a multa e para a aplicabilidade da multa vai depender exatamente dos antecedentes, se há algum atenuante, se há alguma situação que possa ser né, considerada para avaliar o caso, né? Sobre o tempo, quanto tempo, né, vai depender também de toda essa situação, né, dos antecedentes do escrito, do grau de culpa que for identificado ali na situação envolvida, tá? Também isso do tempo de suspensão e do valor da multa, tá? É possível a reabilitação? É, gente, tá? Então, aqui o artigo 41, ele vai falar exatamente dessa questão da reabilitação, tá? É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, né, 1 ano após o seu cumprimento, a reabilitação em face de provas efetivamente de bom comportamento, tá? Então, observe que dependendo da sanção que você sofreu, tá? Você pode, tá? Requerer a habilitação, tá, gente? Então, é por isso que muitas pessoas acabam requerendo, né? Então, olha, qualquer sanção disciplinar, tá? Quando a sanção disciplinar resultar na prática de crime,
o pedido, né, de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Um exemplo, se eu pratiquei um crime de homicídio, eu tenho que passar, né, por todo o processo criminal, né, de cumprimento de pena, se for o caso, para depois pedir a reabilitação aqui. Fica impedido de exercer o mandato o profissional a quem forem aplicadas sanções disciplinares, tá? De suspensão, tá? Ou exclusão, né? Porque seria muito estranho se alguém sofre sanção disciplinar e depois vai querer ser da diretoria da OAB, né, gente? Então, exercer algum cargo dentro da OAB é muito estranho, tá, gente? E daí tem a prescrição, né? Pois, na mesma forma que tem a prescrição para as situações que a gente viu e vê, né, no âmbito civil, no âmbito trabalhista, no âmbito previdenciário e no âmbito penal, aqui também, né, no ponto de vista ético, há aquilo que a gente chama de prescrição, né? Então, a pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos, tá? Então, a pessoa, ela precisa ser julgada e ela precisa né, ser denunciada dentro deste prazo. Do contrário, tá, gente? Então, está extinta a punibilidade, tá? Aplica-se a prescrição a todo processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, tá? Então, observe, se eu tenho um processo disciplinar parado por mais de 3 anos, tem que se aplicar a prescrição, né? Porque é muito tempo, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades, né, da paralisação, né? Se alguém manteve um processo por 3 anos paralisado, é muito tempo, né, gente? A prescrição interrompe-se pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado, né? Então, no momento que alguém ele é notificado a responder um processo disciplinar, automaticamente, né, eu estou interrompendo a prescrição. E pela decisão condenatória recurível de qualquer órgão julgador da OAB, né? Então, por exemplo, se houve alguma decisão, tá? E que essa decisão ela pode ser né, feita recurso, então eu acabo interrompendo a prescrição. O que nós utilizamos aqui hoje como referência, né? O Código de Ética, né, da OAB, como a gente sempre, o Estatuto e o Regulamento Geral, tá? Então, esses são os documentos, tá? Pessoal, eu hoje, só para mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu fechar aqui, eu trabalhei aqui as questões de conteúdo da semana passada. Já na sequência, depois, daqui uns logo mais já vai estar disponível o vídeo aqui da aula, né, de hoje também, tá? Então, do dia 17, que vai falar sobre a sociedade, né, de advogados, tá bem, gente? Então, é por isso que nós, né, ali na semana que vem, eu vou ver, a gente vai falar sobre a organização da OAB de um modo em geral, tá bem, pessoal? Não sei se tem alguma pergunta, algum questionamento sobre o conteúdo? Não, professor, tudo certo. Bem explicado, professor. Ok. Então, vamos.